e Saltec Telecom, a internet corporativa dos gaúchos. Operação Leite Compensado prende mais 4 pessoas. Porto Alegre na Copa do Mundo. Uma conversa com crianças escolhidas para acompanhar os jogadores nas partidas do Beira-Rio. Com Portugal, aí eu vou ficar brigando do Cristiano Ronaldo. Brigada Militar traz mais de 100 cavalos do interior para o esquema de proteção da capital. Ana Amélia Lemos é a última convidada na série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do estado. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em instantes, o dia na tela da Band. Vou pagar umas contas, depositar um pouco na poupança. Estou muito feliz com a premiação de R$85 mil. A festa está só começando. Esta semana o Trilegal Tia traz uma seleção de prêmios, com chances em dobro para você ganhar. Tem uma casa com o Renault Clio na garagem. Também tem dinheiro vivo, mais um carro e 20 prêmios de R$1.600. Tudo isso com dupla chance. Trilegal Tia! Sua vida, muito mais... Na véspera do início da Copa do Mundo no Brasil, a gente abre este Band Cidade lá na frente do palco do Mundial, o Beira-Rio, em Porto Alegre, onde está o Sérgio Stock. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. Faltam menos de 4 dias para o jogo França e Honduras, ali dentro, no Beira-Rio. Mas a FIFA montou uma estrutura bem aqui pertinho, no Anfiteatro Pôr do Sol. Para aqueles que quiserem acompanhar os telões, não só a primeira partida do Brasil amanhã, mas os jogos do Mundial, todos os jogos do Mundial. É o espaço da FanFest, onde 20 mil pessoas com entrada franca poderão participar. A festa vai além dos jogos, com shows antes e depois das transmissões. Amanhã, por exemplo, tem atrações a partir da 1h30 da tarde e depois do jogo do Brasil, Cleiton e Cledir sobem ao palco nesta primeira edição da FanFest na Copa do Mundo 2014 em Porto Alegre. Mas quem for assistir aos maiores craques do mundo no conforto de casa, terá na tela da Band uma cobertura jornalística intensa e jogos em alta definição, tanto em Porto Alegre como nas cidades do interior gaúcho. Nos 45 minutos do segundo tempo para o início da Copa do Mundo, a venda de televisões não para. Dona Noeli comprou um aparelho novinho de 32 polegadas com direito a acesso à internet e imagem Full HD. Ela aproveitou a oportunidade para presentear o filho e também assistir aos jogos do Mundial. E ele está de aniversário, né, agora, mês que vem, dia 1º, e quer ver a Copa. É para ele ver tudo na Band. É, Dona Noeli, na Band, a única emissora que vai transmitir todos os 64 jogos da Copa em HD. Aqui no Rio Grande do Sul, não são só os telespectadores da capital e região metropolitana que poderão assistir as partidas em alta definição. Já está funcionando em mais 13 cidades do interior o sinal HD da Band. Numa segunda fase, outras cidades importantes também terão o sinal HD e analógico até que houver determinação do Ministério de desligar o analógico em todo o Brasil. Para captar o sinal HD é muito fácil. Basta conectar a sua TV em uma antena interna ou externa e pronto. Aí é só curtir cada detalhe dos jogos que apenas uma imagem em alta definição pode proporcionar para você. Antigamente se dizia: a TV está tão boa que ela quase substitui o olho humano. Hoje pode-se dizer com certeza, a TV está tão boa que ela é muito mais perfeita que o olho humano. Tá liberado, Dona Noeli. Agora é só instalar a TV novinha e correr para o abraço. Nós fomos conhecer os mais de 140 cavalos recolhidos no interior do Rio Grande do Sul, que vão ajudar a Brigada Militar a proteger Porto Alegre durante o Mundial. A Brigada Militar já montou uma estrutura especial para atender a população durante a Copa. O 4º Regimento de Polícia Montada em Porto Alegre recebeu um reforço de 143 cavalos vindos do interior do estado. São 268 animais no total. As operações durante a Copa do Mundo serão divididas.
O Batalhão Especial de Pronto Emprego vai se dedicar a possíveis manifestações sociais. Todo esse trabalho, ele não diferencia muito da nossa atividade do emprego diário, né? Entretanto, quando a gente se refere a alguma possibilidade de manifestação social, aí sim nós teremos um efetivo preparado para dar esse atendimento. Já o Batalhão Copa vai cuidar exclusivamente dos jogos, turistas e deslocamento das delegações. Os cavalos realizam exercícios e treinamentos diariamente, procedimento necessário para que o comportamento do animal não prejudique o serviço da brigada. Tem que saber lidar com fogos de artifício, com explosões, com fogo, com água. Tem que passar por todos os testes possíveis aqui dentro do quartel para que nada pegue ele de imprevisto na rua. Os cavalos costumam passar muito tempo dentro das baias. Por isso, antes de saírem às ruas, precisam gastar essa energia acumulada. Ou seja, passam por um processo onde aliviam a tensão, principalmente nos meses mais frios do ano. E tanta energia vem de uma alimentação regrada. São consumidas 30 toneladas por mês. São 6 quilos diários de grãos e outros 3 quilos de alfafa para cada cavalo. Há também o cuidado com a saúde, para evitar cólicas, e o garrotilho, que é uma gripe equina. Agora nós vamos saber com o Chico Garcia, que está em outro ponto aqui das proximidades do Beira-Rio, qual é a expectativa para este espetáculo no país. Boa noite, Chico. Vai ter Copa, mas eu quero saber se vai ter vitória do Brasil. Com certeza, Sérgio, com certeza. Nós estamos aqui com uma visão panorâmica da cidade e ao fundo o Beira-Rio e esse ponto onde você se encontra, né? Exatamente esse ponto onde você se encontra, que é o palco da Copa. Agora, respondendo a sua pergunta, com certeza é a expectativa de todos os brasileiros, né? Para que a seleção até elimine essa ansiedade da estreia, né, nesse jogo contra a Croácia. A gente teve um problema técnico, daqui a pouco a gente tenta refazer esse contato com o Sérgio Stock e o Chico Garcia, que estão lá no palco da Copa do Mundo, que começa amanhã, o estádio Beira-Rio, aqui em Porto Alegre. Mas agora a gente vai saber do tempo, vamos perguntar para o Cláudio Andrade como é que vai ficar o tempo nesse primeiro dia de Copa do Mundo. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Rio Grande do Sul. Olha, amanhã nós teremos chuva na região oeste do estado, mas ela deve chegar somente à noite. Então, o tempo fica seco na maior parte do dia em praticamente todas as regiões. Vamos conferir. Nessa quinta-feira, a chuva acontece somente a partir do fim da tarde sobre o centro-oeste e sul do estado, fazendo com que amanhã seja com tempo seco e ensolarado em todas as regiões. As temperaturas disparam, com máximas subindo em alguns municípios. Mas para o fim do dia, a chuva acontece pela chegada de uma frente fria acompanhada de trovoadas e rajadas de vento. Em Pelotas, sol e calor, e à noite com chuva, trovoadas e rajadas de vento, com temperaturas entre 17 e 25 graus. Em Santa Rosa, a previsão é a mesma, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. E nesta sexta-feira, a frente fria avança e traz chuva, trovoadas e ventos fortes para todo o estado. E a temperatura máxima despenca e o tempo fica nublado desde cedo. Um grupo de policiais colorados prestou uma homenagem ao jogador Fernandão ontem à tarde ao lado do Beira-Rio. Os brigadianos implantaram em um canteiro uma placa com o nome do ídolo na Rua A, que poderá se chamar Fernando Lúcio da Costa, de acordo com a proposta da Prefeitura de Porto Alegre. A ação simbólica foi uma iniciativa do tenente Bayerle. Falta de sinalização, ruas sem nome, casas com 2 numerações, problemas enfrentados por moradores e carteiros da periferia de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. 10 vias do município são chamadas de Rua 1. Entre as cerca de 300 correspondências que não chegam aos destinatários diariamente, muitas têm endereços incompletos. Esta era para ser entregue na Rua Perdida, no bairro Lugar Nenhum. Parece piada, mas é motivo de preocupação e transtornos para milhares de moradores da periferia de São Leopoldo. Ana Beth não tem nem certeza do bairro onde mora. No talão da luz consta loteamento Leopoldo Vazum, no talão da água consta loteamento Padorestes. Então, na realidade, nem a gente sabe certo onde a gente mora.
Há 4 anos, ela não recebe correspondências em casa. Segundo a estimativa dos Correios aqui em São Leopoldo, há pelo menos 180 ruas em situação irregular. Em muitas casas, o problema é esse aqui, ó, 2 números. Esta, por exemplo, 34 ou 644. O técnico em telefonia se perdeu ao procurar a casa onde faria um serviço de manutenção. Eu já encontrei 6 número 11 aqui. Nenhuma dos número 11 é a casa que eu preciso. Nesta rua, por exemplo, as correspondências comuns só são entregues a partir da outra quadra. Este ponto não existe no mapa e também não tem CEP. Por isso, o que chega até aqui são somente as cartas registradas e encomendas. O Everton tentou entregar uma carta agora neste endereço, não conseguiu. O que aconteceu, Everton? A pessoa que está citada na correspondência não mora nesse endereço. Tá um número, o endereço está tudo correto. Como a rua não tem CEP, né? Foi colocado o nome da rua, o número, mas a pessoa que está citada aqui não mora e é desconhecida das pessoas que moram. Provavelmente o endereço é errado. Provavelmente foi posto o endereço errado. A cidade do Vale dos Sinos tem várias ruas com nomes iguais, principalmente em novos loteamentos. Para se ter uma ideia, 10 vias do município são chamadas de Rua 1. Uma dificuldade para nós fazermos com que essa determinada rua que tinha 300 metros passa a 500 metros. Então precisa de mais gente para fazer essa entrega. Provar como no sistema, se ainda não está oficializado. O carteiro insiste, procura, pede informações e quase sempre retorna sem entregar a correspondência. Bastante frustrante para a gente e principalmente para as pessoas, porque normalmente são correspondências bancárias, correspondências importantes que as pessoas estão precisando, muitas vezes, na maioria das vezes esperando, e infelizmente não chega às mãos delas.